Galera da primeira série, mais uma vez estamos aqui para trabalhar uma aulinha de projeto de vida sobre o tema Respeito é bom e nós gostamos. Se a gente for pensar, a gente não gosta não, a gente ama, né? É muito bom sermos respeitados nas nossas diferenças individuais. Os nossos objetivos gerais dessa aula é problematizar a nossa forma de olhar e considerar os outros. Experimentar uma relação sem julgamentos prévios, aberta ao encontro com a forma de ser do outro. Hoje nós estaremos trabalhando também a questão do bullying. Nós temos uma atividade muito bacana, a atividade O Seu Olhar Melhora o Meu. E é a história de um olhar, da escritora Eliane Brum. Nossa, esse texto ele é fabuloso. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou fazer uma explanação dessa leitura, desse texto. A história de um olhar, Eliane Brum. O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar. Que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva e inclui. Essa é a história de um olhar que enxerga, e por enxergar, reconhece, e por reconhecer, salva. Essa é a história do olhar de uma educadora, Eliane Vante, e de um andarilho chamado Israel Pires. Um olhar que nasceu de Vila Kéfas. Dizem que, em grego, Kéfas significa pedra. Por isso, um nome tão singular para uma vila de Novo Hamburgo. Kéfas foi inventada mais de uma década atrás, pedra sob pedra, em regime de mutirão. Eram operários da indústria naqueles tempos, nada longínquos. Hoje, desempregados da indústria, biscateiros, papeleiros, excluídos. Nessa Kéfas, cheia de presságios e de misérias, vagava um rapaz de 29 anos, com o nome de Israel. Porque em todo lugar, por mais cinzento, trágico e desesperançado que seja, há sempre alguém ainda mais cinzento, mais trágico e desesperançado. Há sempre alguém para ser chutado por expressar a imagem síntese, renegada e assustadora do grupo. Israel, para Vila Kéfas, esse era o ícone. O enjeitado da vida enjeitada, a imagem indesejada no espelho. Imundo, meio abibolado, mal cheiroso, Israel vivia atirado num canto ou no outro da vila. Filho de pai pedreiro e de mãe morta, vivendo em uma casa cheia de fome com a madrasta e uma irmã doente. Desregulado das ideias, segundo o senso comum. Nascido prematuro, mas sem dinheiro para diagnóstico. Escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus. Amarrado, quase violado. Israel era cuspido, apedrejado. Israel era a escória da escória. Um dia, Israel se aproximou de um menino de 9 anos, chamado Lucas. Olhos de amêndoa, rosto de esconderijo, bom de bola, bom de rua. De tanto gostar do menino que lhe sorriu, Israel o seguiu até a escola. Até a porta onde Lucas desaparecia todas as tardes, tragado, sabe-se lá por qual magia. Até a porta onde as crianças recebiam cucas e leite. Israel chegou até lá por fome, de comida, de afago, de lápis de cor. Fome de olhar. Aconteceu neste inverno. Eliane, a educadora, descobriu Israel, desajeitado, envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo. Um vulto, um espectro na porta da escola. Com um sorriso inocente e uns olhos de vira-lata pidão, dando a cara para bater porque nunca foi capaz de escondê-la. Eliane viu Israel, e Israel se viu refletindo no olhar de Eliane. E que se passou naquele olhar é um milagre de gente,
Israel descobriu um outro Israel navegando nas pupilas dessa educadora. Terno, especial até meio garboso. Israel descobriu nos olhos da educadora que era um homem, não um escombro. Capturado por essa irresistível imagem de si mesmo, Israel perseguiu o olho de espelho da educadora. A cada dia dava um passo para dentro do olhar. E quando perceberam, Israel estava no interior da escola. E quando viram, Israel estava na janela da sala de aula da segunda série C, com meio corpo para dentro do olhar da professora. Uma cena e tanto, Israel na janela, espiando para dentro, cantando no lado de fora, desenhando com os olhos. Quando o chamavam, fugia correndo, escondia-se atrás dos prédios, mas devagar, como bicho acuado, que de tanto apanhou ficou ressabiado, foi pegando primeiro um lápis, depois um afago. E, no dia de agosto, Israel completou a subversão. Cruzou a porta e pintou bonecos de papel. Israel estava todo dentro do olhar da educadora. E o olhar começou a se espalhar, se expandir e se engolfou toda a sala de aula. A imagem se multiplicou por 31 pares de olhos de crianças. Israel, o pária, tinha se transformado em Israel, o amigo. Ganhou roupas, ganhou pasta, ganhou lápis de cor. E no dia seguinte, Israel chegou de banho tomado, barba feita, roupa limpa, igualzinho ao Israel que havia avistado no olho da professora. Trazia até umas pupilas novas, enormes em forma de facho. E um sorriso também recém-inventado. Entrou na sala onde a professora pintava no chão e ela começou a chorar. E as lágrimas da professora, tal qual um vagalhão, terminaram de lavar a imagem acossada, ferida, flagelada de Israel. Israel, capturado pelo olhar da educadora, nunca mais o abandonou. Vive hoje nesse olhar em formato de sala de aula, cercado por 31 pares de olhos de infância que lhe contam histórias, puxam a mão e lhe ensinam palavras novas. Refletido por esses olhos, Israel passou a refletir todos eles, e a educadora, que andava deprimida e de mal com a vida, descobriu-se bela e importante nos olhos de Israel. E as crianças que têm na escola o intervalo entre violência e fome descobriram-se livres de todos os destinos traçados nos olhos de Israel. Israel, não se importa se alguém não gosta de você. O que importa é que siga a vida, aconselha Jefferson, de 8 anos. Israel, não faz mal que tu sejas grande e um pouco doente. Tu podes fazer tudo o que imaginares, promete Grace, de 9 anos. Israel, se alguém te atirar uma pedra, eu vou chamar o Vandinho, porque todo mundo tem medo do Vandinho, tranquiliza Lucas, 9 anos. Israel, tu me botas na garupa no recreio? E assim que o olhar escorreu pela escola e amoleceu as ruas de pedra. Israel, depois que descobriu no olhar da educadora, ganhou respeito da vila e admiração do pai. Vai ganhar uma vaga oficial na escola, já consegue até escrever o P de professora e ninguém mais lhe atira pedras. A educadora, depois que se descobriu no olhar de Israel, ri sozinha e chora à toa. Parou de reclamar da vida e as aulas viraram uma cantoria. A redenção de Israel foi a revolução da educadora. Em 7 de setembro, Israel desfilou, pintado de verde e amarelo, aplaudido de pé, na Vila de Pedra. Galera, que texto fabuloso! Ele trabalha com quantas condições de vida de uma pessoa. Nós trabalhamos aqui com um pré-julgamento, com o olhar de uma pessoa para aquilo só que ela está vendo, uma vertente pequena. Nós estamos esquecendo que as pessoas são compostas do físico e daquilo que está no interior dela, a espiritualidade, a evolução dela enquanto ser humano.
Eu me atento muito a esse texto do Israel, porque o Israel tinha 29 anos. Olha quanto tempo da vida dele, em 29 anos de idade, ele deixou de viver, porque ele era desconhecido. Na hora que você pega a linha cronológica dele, quantas coisas a respeito dele e da família dele. Como ele morava já numa cidade, né, Quefas, que significa pedra, tudo estava direcionado para frieza, frieza de espírito, frieza de imaginação. E nesse sentido a gente pode parar para pensar que ele foi descoberto pelo Lucas, um garoto. E esse garoto, conforme Israel estava admirando, ele seguiu até a escola e chegou lá, os olhares todos foram mudados. Na hora que a professora bateu o olho nele, parece que houve uma magia. Essa magia tem um nome que é um valor excepcional que nós temos que estar desenvolvendo, que é a compaixão. Muitas vezes o que a gente vê, entendeu? Pessoas muito bonitas, pessoas muito bem arrumadas, muito bem elaboradas nos seus discursos, é só aquilo, é aquela capa. E por trás daquela pessoa, quais são os valores que ela tem? E quando a gente observa um dos valores, o maior que esse menino teve, além da miséria, é da humildade. E quando ele foi descoberto, olha o quanto que a vida dele evoluiu e ele passou a ser respeitado. Nessa condição de respeito entre as pessoas, olha o ciclo de amizades que ele começou a ter. Então a gente tem que tomar cuidado com aquele velho ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Tem pessoas que é só visual, mas por dentro. Então nós precisamos aprimorar isso e ver nos outros, e ter nos outros, e vivenciar nos outros o valor da compaixão. Quando eu olho para o outro com julgamento, existe aquela musiquinha do acolhimento. A boca fala aquilo que o coração está cheio, está cheio. Então, se você devolve para o outro um olhar de amor, é porque no seu coração tem amor. Tem gratidão, potinho da gratidão que a gente tem que ter, só do ar que a gente respira, da vida. Isso é gratidão. E saber observar o que está acontecendo em processo evolutivo da nossa vida espiritual e da nossa própria vida, as nossas conquistas. E muitas vezes aquela pessoa que a gente deixa de olhar, aquela pessoa que a gente coloca num canto, a gente está excluindo. Isso é muito problemático, tanto para você quanto para ela. E quantas pessoas hoje estão nesse mundinho aí excluídos? É um exercício de reflexão para que você pense que você é a soma de todas as energias do seu meio, inclusive dentro da sua família. Quando a gente olha uma pessoa com desdenho pela miséria dela, isso é complicado. Então, eu proponho para vocês que nessa aula a gente tenha um olhar melhor para as pessoas e pela situação que as pessoas vivem hoje. Porque dentro desse olhar existe um antagonismo entre o bem e o mal. O texto é muito claro em relação a isso. Quanta coisa esse menino absorveu no dia a dia dele e que foi gasto de maneira desnecessária no pensamento e no emocional dele. Tudo bem, está certo que nem tudo que brilha é ouro, mas a gente tem que se dar o direito de vivenciar determinadas coisas para a gente tirar nossas conclusões. Então tome cuidado com os pré-julgamentos. Tome cuidado com o seu olhar de pré-julgamento em cima da cultura do outro. E voltando à história de Israel, a gente percebe que ele não era só faminto de necessidade fisiológica, não. Ele era faminto até de olhares. E ao ser descoberto pela professora, pelo Lucas, nossa, o mundo dele passou a ser compreendido.
Olha a roupagem que se dá ao Israel. Ele se torna um homem. Do desconhecido, ele passa a ser conhecido. E começa realmente a participar de uma aula e aprender. Aprender aquilo que não sabia. Uma alfabetização. Aprender a ler, a ter vivência de mundo e compartilhar a ideia do companheirismo. Então ele foi realmente transformado em um homem. E a estima dele foi outra. Ele ganhou uma grande vitamina para a estima dele, que é trabalhar com a identidade dele. E, inclusive, foi compartilhado com a própria professora, que ela teve também uma resposta muito positiva para a situação de vida desse aluno. Então, fiquemos com uma responsabilidade de olhar para o outro com um olhar mais de piedade e de compaixão. Tem um vídeo que eu postei lá no nosso PDF que ele fala sobre um garoto que morava numa praça em Recife. E esse menino, ele vivia com os livros. Não vou dar spoiler não, vocês vão ter que assistir esse vídeo. Ele fala muito sobre isso, que as pessoas julgam, e o tanto que elas falam. E elas pré-julgam a pessoa como um vagabundo, como um toa-à-toa, mas não sabem a realidade de vida. Assistam esse vídeo, vocês vão se espantar com o resultado da determinação e da persistência desse rapaz. Na sequência, vocês vão pegar o caderno de projeto de vida, o nosso diário, e vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão escrever a data, o ID, vocês vão colocar disciplina, projeto de vida, o nosso conteúdo, que é trabalhar com respeito, é bom e nós gostamos, e o título da nossa aula é a história do meu olhar. Após, eu mudei um pouquinho o título da sua história. Você vai produzir um texto com o título A História do Meu Olhar, obedecendo a alguns roteiros aí. Você vai dizer a sua origem, sua trajetória. Rosana, de novo. Quanto mais a gente aproxima da nossa história, mais coisa a gente coloca em destaque. O que geralmente as pessoas falam sobre você, se são coisas verdadeiras ou falsas, de novo. Por quê? Porque quanto mais a gente aproxima da nossa realidade, mais movimentação em relação a isso, eu tenho que agir. Como você acha que é visto pelo outro? Como você gostaria de ser visto? Desculpa. Quais são as dificuldades e habilidades no trato com outros? Galera, ao produzir, produza um rascunho. Depois passa limpo. Lembra que um texto produzido, bem produzido, ele é formado por parágrafos, tem coesão, a letra deve ser legível. Não esqueçam que lá na plataforma do GPA vocês devem escrever a caneta, senão eu não consigo ler, tá bom? E na próxima aula eu vou apresentar o resultado. Espero que vocês tenham gostado da aula e estou aguardando uma resposta de vocês. Não esqueçam de deixar um comentário abaixo, além do comentário, a série e a turma. Grande beijo. Lembre-se disso, compaixão, sempre.